Temos informações dos bastidores da diretoria do Flamengo, porque está tendo guerra fria entre dois dirigentes do rubro-negro carioca, envolvendo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e o diretor de relações externas, Cacau Cota. Esse atrito entre os dois dirigentes, na minha visão, atrapalha o Flamengo na relação, por exemplo, com a CBF, ou até mesmo com a FERJ, com a Comebol. Nós vamos falar sobre isso e o que está acontecendo nos bastidores. Vou até dar um spoiler. Tem dirigente que não pode mais viajar com a delegação e nem entrar no vestiário antes, durante ou depois das partidas lá no Maracanã. Vamos para as informações. A guerra fria entre Marcos Braz e Cacau Cota. O que aconteceu e como eu consegui apurar essa situação? Ontem teve um torcedor no Twitter, o Bruno De Laurentiis, acho que é assim que se pronuncia, ele questionou o calendário, como se o Palmeiras tivesse, entre aspas, tirando vantagem no calendário depois desse duelo entre Flamengo e Palmeiras, aqui questão de Libertadores, e questionou o Cacau Cota, que é diretor de relações externas, ou seja, teoricamente, um homem responsável por ter uma relação com a CBF, por cobrar a CBF, a FERJ, enfim. E aí o Cacau Cota foi e respondeu. Ele respondeu o seguinte, eu vou ler para vocês para não ter nenhum dupla interpretação. Eu cumpro ordens, estou sempre pronto para trabalhar e defender nossa instituição que está acima de tudo e de todos. Hashtag entendedores entenderão. Eu entendi, ao ler isso aqui, digamos assim, uma crítica a alguém dentro do Flamengo, uma indireta a alguém dentro do Flamengo. Eu fui apurar, e a apuração que eu tive foi: Cacau Cota, ele está impedido, digamos assim, de viajar com a delegação do Flamengo. Antes ele viajava com a delegação, jogo de Libertadores, por exemplo, jogo de Copa do Brasil, ele viajava, e também não pode mais entrar no vestiário nos dias dos jogos no Maracanã. Não está tendo mais essa possibilidade para Cacau Cota. Por quê? E quem falou isso? O Marcos Braz. Me disseram que o Marcos Braz foi quem solicitou isso ao presidente Rodolfo Landim, e o pedido foi acatado. Acatado porque outras pessoas do departamento de futebol conversaram com o Landim também e disseram: olha só, tá uma relação difícil entre Marcos Braz e Cacau Cota, eu acho melhor não ficar comparecendo no dia a dia ali, foi o que falaram para o Landim. E obviamente que esse seria o Cacau Cota, porque ele é diretor de relações externas e o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele tem que ter contato com o elenco. Até aí tudo bem. O ponto é o porquê disso está acontecendo. E o que me relataram que foi o seguinte: tem a ver com a questão do Cacau Cota querer ser vereador e não ter alinhado com o Marcos Braz, que já é vereador e vai disputar a eleição de novo, e com o Landim. O Cacau Cota não alinhou com ninguém. E me disseram o seguinte: o resultado foi que foi retirado de qualquer coisa ligada ao futebol. Inclusive a ida da CBF é por conta própria, porque hoje o Cacau Cota publicou nas redes sociais um vídeo lá na CBF. Ou seja, pelo que me relataram aqui, o Cacau Cota foi para a CBF por conta própria, não foi um pedido do Rodolfo Landim, porque de fato quem está de frente agora nessa relação com essas instituições, CBF, FERJ, é o departamento de futebol. Leia-se Marcos Braz, Bruno Spindel e o próprio Diogo Lemos, que é membro do Conselho de Futebol. E o que está acontecendo? Por que essa guerra fria pode atrapalhar o Flamengo? Por quê? O Cacau Cota foi lá na CBF hoje por conta própria e não conseguiu conversar com o Júlio Avelar, por exemplo, que é o dirigente da CBF. Não conversou. Só que o departamento de futebol do Flamengo tem uma outra maneira de lidar nessa relação com a CBF. E na visão do departamento de futebol, esse tipo de postura do Cacau Cota pode atrapalhar na relação do Flamengo com a CBF. E onde eu quero chegar? Por que está tendo essa guerra fria? Porque em nenhum momento Cacau Cota alinhou com Marcos Braz e com Rodolfo Landim essa candidatura dele a vereador do município do Rio de Janeiro. E de fato Cacau Cota é candidato a vereador do município do Rio de Janeiro, porque ele mesmo já divulgou isso nas redes sociais. E aí vocês podem me questionar: beleza,
Se Cacau Cota, diretor de Relações Externas, ele perdeu, entre aspas, essa função, por que ele continua tendo cargo? Porque ele é um importante aliado político para a eleição nessa temporada. Vocês não podem esquecer esse pequeno, grande detalhe. É ano político no Flamengo. E por ser ano político no Flamengo, qualquer aliado é importante. Uma pessoa me mandou aqui. Vamos lá. Estou lendo exatamente o que a pessoa me mandou. As demandas do futebol com a CBF ou qualquer outra federação são tratadas diretamente com Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Gosto muito do Cacau, mas nessa deu mole nessa construção de candidatura dele aí. E essa guerra fria dele com o Braz é o pior caminho para o Flamengo também. E por que eu estou lendo o que essa pessoa disse? Obviamente não vou mencionar o nome da fonte, porque essa pessoa não tem lado A nem lado B. O lado dessa pessoa aqui é o Flamengo. E na visão dele, essa guerra fria entre Marcos Braz e Cacau Cota vai atrapalhar o Flamengo. E na minha visão, também vai atrapalhar. Porque se o Cacau Cota foi lá, isso mostra que o Flamengo, teoricamente, está desorganizado. O Júlio Avelar, por exemplo, dirigente da CBF, vai pensar assim, beleza, Cacau Cota veio aqui, aí depois o Marcos Braz me liga, aí o Bruno Spindel me liga, Rodolfo Landim me liga. Não faz sentido isso. Isso só mostra o quê? O que muita gente gosta de dizer por aí. O pior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo, é o bastidor do Flamengo. E em um momento importante na temporada, para que ter esse tipo de problema de relacionamento? Não vai ajudar em nada. Mas fica aí a informação para vocês, algo que muita gente me pediu para apurar, eu apurei e estou trazendo para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. No programa Mundo Menezes desta semana, o atacante Geovânio trouxe à tona lembranças de sua passagem pelo Flamengo entre 2017 e 2018, especialmente sobre o convívio com Vinícius Júnior. Durante a conversa, Geovânio revelou que, naquela época, muitos duvidavam do potencial do jovem jogador, questionando se ele seria capaz de alcançar o sucesso que desfruta atualmente no Real Madrid e na seleção brasileira. Em sua participação especial no programa Mundo Menezes desta semana, o atacante Geovânio relembrou sua experiência ao lado de Vinícius Júnior durante sua passagem pelo Flamengo entre 2017 e 2018. Naquele período, enquanto Geovânio era uma das contratações de peso do clube carioca, Vinícius Júnior ainda estava dando seus primeiros passos no cenário profissional e prestes a se transferir para o futebol espanhol. No entanto, mesmo antes de se tornar uma estrela no Real Madrid e na seleção brasileira, Vinícius Júnior já enfrentava críticas e desconfianças por parte de alguns torcedores e analistas. Geovânio recordou esse momento desafiador, destacando que tanto ele quanto outros jovens jogadores, como Lucas Paquetá, passaram por períodos de incerteza em suas carreiras. Quando eu cheguei, uma contratação importante da China para o Flamengo, os meninos estavam praticamente começando, Viseu, Paquetá e Vinícius Júnior. A gente conversava muito vocês, logo, vocês vão estourar. E os moleques se tornaram esses fenômenos aí, compartilhou Geovânio. Sobre a evolução de Vinícius Júnior ao longo dos anos, Geovânio destacou sua maturidade e dedicação nos treinamentos, que o ajudaram a alcançar o sucesso que desfruta hoje. Ele ressaltou que, apesar das dúvidas e críticas iniciais, Vinícius Júnior sempre teve confiança em seu potencial e estava determinado a vencer. Além disso, Geovânio comparou a situação de Vinícius Júnior com a de outros jovens talentos, como Endrick do Palmeiras, que também enfrentam questionamentos sobre seu futuro no futebol. Ele enfatizou a importância do aspecto mental no desenvolvimento dos jogadores e expressou sua crença de que tanto Vinícius Júnior quanto Paquetá têm potencial para se destacar ainda mais no cenário internacional. Em relação à possibilidade de Vinícius Júnior ser eleito o melhor jogador do mundo no futuro, Geovânio demonstrou confiança em sua capacidade, desde que ele mantenha seu desempenho em alto nível no Real Madrid. Da mesma forma, ele acredita que Paquetá também tem o potencial para se tornar uma peça fundamental na seleção brasileira nos próximos anos. A história de Vinícius Júnior é um exemplo inspirador de superação e determinação, mostrando como a confiança em si mesmo e o trabalho árduo podem transformar um jovem talento em uma estrela mundial. E com a mesma convicção, Geovânio acredita que o futuro reserva ainda mais sucessos para os talentosos jogadores brasileiros.